Olá, pessoal, muito boa noite. Bem-vindos a mais um encontro pelo projeto Residência Pedagógica Núcleo Física. Bem, o que temos para hoje é uma introdução ao estágio supervisionado, concatenando com a atividade de residência pedagógica do nosso projeto, procurando esclarecer o que é cada um, as diferenças, né, do estágio supervisionado para o residência pedagógica, tudo bem? Então, a intenção aqui é fazer um apanhado de documentações referentes ao residência pedagógica, referentes ao estágio supervisionado, começando pelo estágio supervisionado, e procurando esclarecer as dúvidas de vocês, sempre pertinentes, certo? E, muito bem, para isso, então, comecem a fazer suas anotações. Eu vou utilizar aqui alguns recursos didáticos que já são, vamos dizer, uma marca característica do LITF, e são as perguntas instigantes. E aí, rememorando eventos recentes, na verdade, a reunião desta semana mesmo, né, que nós mencionamos a questão das perguntas instigantes. Então, vocês vão fazer, cada um faz o mapeamento das suas próprias perguntas instigantes em relação a esse tema, que é o entendimento do estágio supervisionado e do residência pedagógica, certo? E, ao final, ou durante mesmo a apresentação, nós vamos procurar esclarecer essas dúvidas. E um outro ponto que nós vamos tratar nessa abordagem é sobre a avaliação do estágio supervisionado, certo? E aí nós vamos também apresentar alguns recursos de avaliações institucionais, certo? Inclusive da nossa instituição, da UFPA. Nós temos aqui alguns recursos bem interessantes para nos colocarmos ativos em relação ao que se espera da postura de um docente, de um discente, de um residente e de um estagiário em ambiente escolar. Tudo bem? Vamos dar uma olhada nas normativas, pessoal. E aí, para isso, nós vamos começar o passeio pelas normativas, por alguns documentos, tá? Eu vou mostrar para vocês a pasta que eu inseri no nosso Drive, tá? Nós já temos alguns documentos lá e outros mais serão postados. Vamos começar por aqui. O documento é esse. Me digam lá, pessoal, como é que está a visualização para vocês? Excelente, para mim. Tá? Então, vamos lá. De quando foi que eu recebi esse aqui? Está com data de 2017, não tem tanto tempo assim, mas já tem há um tempo, vocês talvez tenham recebido esse pequeno documento em formato impresso, é o Manual de Estágio
da UFPA. Tá? E aí nós vamos fazer uma rápida diagonal nesse documento, bem como no regimento de graduação. Eu não achei a minha versão impressa, deve estar na UFPA, não está por aqui por casa, mas também nós temos o formato digital, formato PDF, que será, né, brevemente apresentado e tem na nossa pasta no Drive. Então, vamos dar uma olhada aqui no formato digital. Nós temos manual de estágio. Alexandre travou. Alexandre travou durante uns 20 segundos. Tudo bem? Tá certo. Vamos voltar um pouquinho, então. Então, esse documento digital que nós vamos folhear muito brevemente é essa versão do documento impresso, é o manual de estágio da UFPA. Tudo bem? Ok, pessoal? Vocês conseguiram compreender? Não? Perfeito, Ok. professor. Tudo bem? Ok. Então, bem importante para ver o quanto de informação nós já temos em mãos, né? E aí nós temos que saber que essa informação existe, onde encontramos claro, fazer a leitura do documento. Tá? Mas esse é um documento disponível a todos os estudantes da UFPA. Essa é de 2011, tem algumas atualizações. Aqui o sumário, e nós vamos nos concentrar aqui, basicamente, nessas duas páginas. Tá? Muito bem. Estágio curricular. Aí aqui nós temos as normativas. Essa lei já está disponível na pasta. Na verdade, ela está bem aqui, tá? A Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que estabelece o estágio dos estudantes, né? Altera a redação de documentos anteriores. Tá? Então, essa lei também está disponível para vocês. Então, brevemente, vai falar da coordenadoria aqui, isso não interessa por enquanto. Estágio curricular. Estágios curriculares são atividades que fazem parte da graduação, fazem parte do desenvolvimento de habilidades e do aperfeiçoamento técnico, cultural e científico, por intermédio de atividades relacionadas com a sua área de formação em situações reais de trabalho, ao mesmo tempo em que possibilitam vivências e experiências socioprofissionais para a vida cidadã. Então, muito claramente, né? Experiência profissional e formação socioprofissional para a vida cidadã. Para o professor, né? Para o futuro professor, o estágio supervisionado, evidentemente, se dá em contexto docente. O ambiente escolar é o locus natural das atividades de estágio supervisionado. Então, é uma atividade prática, tá? Então, você não vai fazer um tratado, um documento sobre a docência sem colocar os pés na escola, sem ter contato com o aluno, sem ter algum tipo de regência. Não é disso que se trata, é uma atividade prática de grande importância, uma vez que dá sentido aos conhecimentos científicos e acadêmicos e permite ao estudante exercitar suas habilidades e competências profissionais, estabelecendo uma relação concreta do estudante com o mundo do trabalho. E, bom, é o que mais nos interessa aqui nesse documento, essa parte aqui de empresas e instituições não. Depois vocês dão uma olhadinha aqui, que as referências, e uma parte de perguntas e respostas. Aí fala sobre estágio obrigatório, estágio não obrigatório. Então, tem uma série de
de perguntas em relação a esse tema. Temos como parte de normativa, também referente ao estágio, essa resolução de 2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura de graduação plena, tá? E aí você tem a carga horária total e tem a carga horária estimada para as atividades de estágio, né? Que, evidentemente, para a licenciatura são obrigatórias. Na verdade, é difícil pensar num curso que o estágio seja, ou melhor, que não tenha o estágio como uma atividade curricular obrigatória na sua formação. Pode ter algumas modalidades de estágio não obrigatório, mas o que eu quero dizer é que, até onde é possível enxergar, toda a profissão tem uma parte de prática em que o profissional sendo formado vai para o ambiente de trabalho. Então, imagina um engenheiro que não tem contato com nenhuma empresa da sua área de formação. Imagina o médico que se forma e nunca foi para um pronto-socorro, uma clínica, um hospital, não teve contato com nenhum paciente. Já pensou um negócio desse? Evidentemente não tem cabimento, né? Assim como não tem cabimento o licenciado obter um diploma sem passar por uma carga horária bem extensa em relação aos estágios supervisionados. O que temos aqui? Nós temos o documento de diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores de educação básica, documento de 2002, e temos atualizações também desse documento, recente, aqui do ano de 2019, diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica, institui a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores de educação básica. É um documento bem interessante, é bem apropriado nós nós termos uma leitura aprofundada desse marco, tá? A lei em si eu não me detive, tá? Mas está aqui toda a lei que dá o embasamento em relação aos estágios. Tudo isso está disponibilizado numa pasta no Drive, que eu vou já mostrar para vocês, tá? E aí vamos fazer uma abordagem um pouco mais aplicada a partir desse modelo, que é o modelo pelo qual a Faculdade de Física trabalha, e nós fizemos algumas alterações, tudo bem? E nós vamos comentar a respeito dessas alterações feitas nesse documento, que é o modelo para a atividade curricular de estágio supervisionado, então é um modelo de relatório de estágio supervisionado, tudo bem? Vamos lá. Tem um breve sumário. Vamos ver o que nós temos em cada um desses tópicos. Tópico introdução, tópico atividades formativas, atividades de observação e participação. Eu vou comentar os subtópicos posteriormente. Atividades de regência, atividades de socialização, conclusão, referências, apêndices e anexos. Bom, muito bem. Esse texto aqui é um texto de embasamento, tá, pessoal? Para a escrita da introdução, quando você for fazer a sua introdução, esse conteúdo ele é retirado, tá? Ele é só como referência. Eu vou fazer uma dupla chamada, quer dizer, eu não vou me deter aqui tanto no que está, tá?
mas no documento que nós vamos utilizar como um guia, que na verdade é um guia para o avaliador do estágio, né? No caso, para vocês, para quem está matriculado em estágio no contexto do PRP, tem a minha pessoa como orientador, como supervisor da atividade de estágio. Aí eu vou mostrar uma proposta de guia de avaliação do estágio supervisionado, que eu vou mostrar que é um documento com finalidade para o avaliador, mas que também vai ter uma finalidade importante para vocês. Tudo bem? Então, nós vamos olhar o que está em jogo aqui em relação à introdução pela perspectiva desse outro documento. Bom, atividades formativas. Uma das diferenças do estágio supervisionado usual para o que nós fazemos no contexto do PRP, né? Vocês já devem ter percebido a quantidade, a diversidade das atividades formativas que nós temos ao longo dessa experiência do residência pedagógica, tá? Porque, a grosso modo, de maneira simplificada, nós podemos pensar a residência pedagógica como sendo uma espécie de um estágio supervisionado 2.0, um estágio supervisionado turbinado, vamos dizer assim, no sentido que tem similaridades, né, com o estágio, uma vez que tem o objetivo de colocá-los na prática profissional docente, mas estimulando fortemente a questão da inovação. Tá? Então, alguns estágios talvez promovam essa oportunidade, mas o Residência, enquanto iniciativa institucional da CAPES, ele visa potencializar ao máximo a questão da inovação, da discussão de diretrizes, de metodologias, nos aprofundar em relação à BNCC. Então, temos aí um rol de atividades formativas bem extenso. Tá? Eu já aproveitei esse tópico para dar uma pontuada em relação às atividades formativas. Temos as atividades de observação e participação, né, que usualmente estão inseridas no contexto de estágio, mas eu aproveito aqui também para fazer a ressalva que a ambientação dentro do contexto do residência pedagógica é algo talvez um pouco mais amplo, tá? Nós, se tivermos oportunidade, nós vamos perpassar pelos nossos documentos em relação à caracterização de ambientação pela perspectiva do PRP Nucleofísica. Aí temos aqui as informações sobre o ambiente escolar, dá uma olhada no projeto pedagógico, isso aqui ainda está um pouco defasado, ainda tem PCN+, não faz referência à BNCC, por exemplo. Algumas investigações quanto ao ensino em sala de aula, aprendizagem dos estudantes. As atividades de regência em si, tá? Então, muito bem. O estágio supervisionado, ele prevê que o licenciando ele tenha essa vivência, né? É uma parte, né? Então, para isso, né, que se forma o professor, né? Para estar à frente ali das atividades com os alunos, né? Então, ele vai ter que ter domínio de sala, vai ter que planejar atividades, vai ter que participar de correção, uma série de coisas. A diferença também do residência pedagógica para o estágio supervisionado é que nós temos um leque de opções, né, mais extenso do que o estágio supervisionado dentro do que a escola oferece, né, do ponto de vista usual.
Para a primeira edição, esse documento aqui ainda está formatado mais para a primeira edição do PRP, nós tínhamos aqui a prática decorrente do acompanhamento usual junto ao preceptor, né, que é o mais natural, mas também temos previstos a aplicação de produto educacional, orientação para trabalhos de feira de ciências, para elaboração de experiências, aplicação e regência na forma de cursos de nivelamento, práticas em projetos extensionistas e outros serviços de assistência estudantil, como plantão de dúvida, monitoria, etc., né? Que nós estamos fazendo no contexto do PRP segunda edição, de maneira não presencial, via mídias sociais, né, WhatsApp, e outros aplicativos do gênero. Aspectos aqui em relação ao planejamento de aula, quanto à atividade de docência, tem alguns questionamentos aqui que devem ser feitos do estagiário para o professor, tá? Atividade de socialização também, que no PRP é algo obrigatório, no estágio supervisionado, alguns orientadores têm a prática de fazer uma atividade de socialização do aprendizado, né, decorrente do estágio. Talvez não é uma prática tão consolidada assim, tá? E tem a parte de conclusão, tá? E que aqui tem o texto, os indicativos aí do que deve ser, do que esperamos que deva ser abordado de maneira bem consubstanciada para efeito de relatório de estágio supervisionado. Referências, anexos e apêndices, tá? Com os documentos aqui que nós esperamos, né? Muito bem. Então, esse é o formato de relatório, com algumas mudanças, algumas adaptações feitas de nossa parte, tá? E com esse documento por si só, você prestando bem atenção, né? Já tem condições de fazer um relatório de maneira coerente, de maneira adequada, tá? Esse documento que eu vou compartilhar aqui com vocês, como eu falei, tem a finalidade para o avaliador, mas vocês também estão de posse dele, tá? E vai ficar disponível para vocês. Aqui a proposta de avaliação de relatório de estágio. Introdução, 3 colunas. Apresenta, não apresenta ou parcialmente. Vamos aos tópicos que estão previstos lá na introdução. Então, você vai fazer, digamos, o seu primeiro estágio supervisionado, tá? Seu primeiro contato. Então, o que está indicado lá naquele texto? Você vai comentar alguma coisa sobre a sua experiência enquanto aluno de ensino médio, como é que era no seu tempo? É cabível, né? Sem sombra de dúvida. A experiência com o ensino na universidade, a relação com os professores do curso, questão do ingresso na universidade, expectativas, frustrações e conquistas, mudanças decorrentes do seu comportamento durante o curso. Você pensava que a docência era uma coisa, e aí o contato com os professores, né, da graduação acrescentou alguma coisa, né, positivamente ou nem tanto. Como encarar o ensino pelo ponto de vista de ser professor, como estar novamente, né, em uma escola de ensino médio, talvez até tenha a oportunidade de voltar para a mesma escola onde você fez o ensino médio, né? Se você já traz uma experiência de estágios supervisionados anteriores, é interessante colocar ali na introdução algum aspecto que leve em conta essa experiência. Bom, para quem faz concomitantemente o estágio supervisionado e o PRP, tem alguma influência do residência pedagógica para a sua formação, tá?
são tópicos opcionais, tá, pessoal? Você pode fazer uma redação boa, coerente, bem fundamentada, com talvez um tópico ou outro aí não estando presente, tá? Mas aqui pontua tudo que está lá previsto naquele texto. Tudo bem? Atividades formativas. Vamos lá. Você faz, no primeiro parágrafo, uma breve síntese em relação ao que foi realizado, tá? Em termos de finalidade, formas, início e fim, alguma coisa para dar uma contextualização inicial, né? Faz a síntese global das atividades formativas, uma breve descrição de cada atividade, ou ao menos das principais, tá? Por que que isso está aqui na tabela, de acordo com o modelo? Tá, isso aqui acho que é no sentido de que a tabela de registro ela serve também para fortalecer aqui essa descrição das atividades formativas. Destaca qual o papel. Essas atividades realmente colaboram para melhorar a sua prática docente? Sim ou não? Tá? Ok, já está colocado lá em cima. Isso aqui talvez não seja necessário. Aqui algumas atividades que você foi buscar por seu interesse próprio ou em parceria, né, com outras agências. Atividades de socialização. Foi realizada alguma atividade de socialização para a comunidade interna ou externa? Qual foi o formato? Digamos, feiras, mostras científicas, seminários de avaliação, seminários locais, preceptor-aluno, fóruns, mesas redondas, debates, tá? E aqui já aproveito para destacar as possibilidades que nós temos para esse campo, né? De atividade de socialização. Referente às observações, informações sobre a escola campo, né? Quer dizer, a escola campo é uma nomenclatura específica do PRP, né? No estágio supervisionado, pode chamar de escola campo, mas normalmente é só escola mesmo. Então, esses são os indicadores postos lá na matriz já prevista no documento, conforme nós vimos. O que está lá como item foi colocado como tópico, tá? E aí nós vamos fazer o checklist sobre apresenta, não apresenta, ou parcialmente. O professor tem algum projeto, programa, ele elabora, ele desenvolve, quais são as abordagens, né? Isso aqui é importante. O professor recebe algum tipo de auxílios, materiais didáticos, como é que se relaciona com os estudantes, tá? E relembrando, lá atrás, eu solicitei a vocês sobre um modelo de entrevista, né? Então, você vai fazer uma entrevista com o professor preceptor, tá? Imaginando não necessariamente aí o nosso prezado competente professor José Benício, mas você vai fazer um estágio supervisionado com outro professor e quer levar uma estrutura de perguntas ali para cobrir todo o espectro da atuação docente. Pois eu vou cobrar a cada um, novamente, o formato de entrevista, mas colocando à disposição alguma coisa que nós já temos disponível, nós já temos no formato mais ou menos tabulado, né? Algumas indagações quanto à aprendizagem, quanto às atividades de regência, questão de planejamento, fontes utilizadas, principais preocupações ao preparar aulas, dificuldades enfrentadas ao preparar aulas. Então, veja, tudo isso que nós estamos passando na formação, as muitas perguntas que surgem, vocês têm as anotações próprias, vocês vão colocando aqui essas dúvidas, esses questionamentos como as dificuldades prévias, né?
participação no planejamento. Aqui em relação ao planejamento de aula, aqui é quanto à atividade de docência mesmo, né? Então, você vai dizer se o planejamento teve que sofrer alterações, dificuldades enfrentadas no ato da docência. É interessante, pessoal, porque esse documento ele esmiuça, né? Então, vê que não tem pouca coisa em jogo, não tem como deixar para fazer esse documento no final, certo? Então, tem muita coisa para se preocupar e vocês já têm uma percepção razoável do que é ser professor e tem muita coisa envolvida, né? E esse relatório, como ele está tabulado, e principalmente com a ajuda desse recurso, ele ajuda a enxergar muitas nuances, né, dessa prática e desse refletir docente. Então, aqui você vai colocando, se você participou desses formatos, né, de regência. Em relação à conclusão, que se espera? Você vai destacar os pontos positivos? É bem razoável que sim. Não precisa esconder os pontos negativos, você vai colocar com uma linguagem ali adequada, né? Se as expectativas foram alcançadas ou não, se houve cooperação ou não por parte da, da escola. Essa parte não deveria estar nessa linha. Está aqui uma pergunta bem importante. A experiência do estágio supervisionado colocou mais reflexivo em relação à prática docente, particularmente em relação a que aspectos? Você destacaria algum aspecto da sua formação acadêmica ao longo das atividades curriculares do curso de graduação que tenha se mostrado fundamental para a sua prática docente? Fique à vontade para traçar aí breves comentários. Que experiências ou aprendizados você considera mais valiosos ao longo desse seu período de estágio? Por outro lado, você destacaria algum aprendizado duro, aquele que você talvez não esperava passar por aquilo daquela maneira, né? Mas que ainda assim você enxergou algo de positivo após aprender uma lição, aprender um contexto, alguma situação, alguma lição extraída de percalços, adversidades, inconformidades, o que você considera que deva ser melhorado nas atividades curriculares de estágio supervisionado, e também você pode fazer um breve registro de questões inspiradoras, registros de insight, registros de dificuldade e de superação de dificuldade. Tá? Então, tudo isso aqui é cabível e desejável que esteja bem escrito numa proposição de conclusão da sua atividade de estágio supervisionado. Anexos, pessoal, não menos importante, dizendo de maneira mais clara e direta, fundamental, tá? Que a parte desses anexos obrigatórios esteja presente, tá? Porque são, como o nome diz, obrigatórios, tudo bem? Então, isso na época do presencial, eu dava uma olhada, o cidadão vinha me devolver, eu não achava, eu nem ficava com o documento em mãos. Olha, tem coisa faltando aí, vai dar uma olhada e depois tu me entrega. Uma delas é a ficha de registro das atividades que nós vamos olhar, essa ficha de registro, é absolutamente importante, e a organização que vocês têm, que a gente vem desenvolvendo, ela é fundamental para ter essa ficha de registro, uma vez que a comprovação de carga horária deve ser, no mínimo, na verdade, 102 horas, tá? Com o visto do preceptor, uma exigência do presencial, aqui, né, a gente flexibiliza um pouco, e a correta descrição das atividades. Então, muito importante a questão, a parte de ficha de registro, ter a parte de comprovação das atividades de regência, com a descrição da atividade, planejamento, e dos formatos, né? Se você desenvolveu, você coloca em anexo aqui essas descrições separadamente. Bom, o que temos como ficha de registro? A ficha de registro, nós fizemos algumas adaptações
em relação ao material que nós recebemos da faculdade. Então, sem muitas novidades, né? Você tem os campos aqui, que vai colocar nome, matrícula, o estágio, né? Correspondente, 1, 2, 3 ou 4, o nome da escola, os professores, né? A turma, a série, e aí tem as entradas. Tem um rótulo, essa primeira coluna aqui, você tem um rótulo numérico com o número de atividades, a data, entrada, saída, carga horária, o tipo de atividade e abordagem, turma, tópico, tema, atividade desempenhada e aqui para presencial a questão do visto, né? Bom, então nós temos os campos aqui. Qual é o que a gente tem que prestar atenção? Tipo de atividade que aconteceu. Foi uma aula expositiva dialogada, foi uma resolução de exercícios, foi uma atividade de experimentação, foi uma atividade de orientação de projeto, foi uma atividade de debate, uma roda de conversa, uma gincana, um simulado, etc. Parte do conteúdo abordada, atividades desempenhadas. Então, está acompanhando o preceptor lá como um auxiliar, né? Sentindo o ambiente, fazendo as anotações dos diários de classe, né? Que nós fizemos essa formação com vocês, ou vocês vão colocar o tipo de apoio que vocês estão fornecendo ao professor, né? Essas formas aqui, principalmente na etapa de ambientação, né? No finalzinho da etapa de ambientação. E muito bem. Então, tem uma série de possibilidades aqui, e se alguma outra não estiver prevista, vocês determinam lá no campo atividades desempenhadas. Que mais? Que mais temos? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em relação à ambientação pelo ponto de vista do PRP. Pelo PRP, Projeto Núcleo Física, nós temos como intuito familiarizar o discente com o ambiente escolar, em que você vai fazer a observação da escola, estrutura, funcionamento, recursos, clientela. Você vai conhecer o corpo técnico, conhecer as dependências físicas da escola. Isso foi feito de maneira com recursos de tecnologia de maneira virtual, né? Informações sobre os dados educacionais da escola. Então, vocês já sabem quais são os dados a buscar. Se ainda não os tem, tá? Mesmo para quem está chegando agora, é o tempo de correr atrás dessas informações, né? E citar as fontes utilizadas de maneira bem coerente. Tem informações sobre a modalidade de ensino, todas aquelas informações que nós já vimos. Ver como é que funciona lá o suporte pedagógico da escola, ao estagiário, ao docente. Tem um outro documento aqui que é bem interessante nós darmos uma olhada. Vamos já ver. Um outro objetivo muito importante da ambientação, do PRP Núcleo Física, é se colocar de maneira crítica e reflexiva sobre a prática docente no locus profissional, na escola. Então, você vai buscar informações sobre o preceptor, sobre a formação inicial, continuada, tempo de carreira, experiências com pesquisa, extensão. Aí, aqui, a parte da entrevista. O que você espera aprender com o seu preceptor?
Que aspectos podem ser observados no seu estágio de observação com o preceptor? Tudo, basicamente. Valores, posturas, saberes, planejamento didático, gerência de sala de aula e avaliação das atividades. Como é que o docente trabalha em relação à abordagem didático-pedagógica, aspectos do planejamento docente, formas de avaliação, catalogação de material didático-pedagógico, tá? Que você vai ter o primeiro contato com vários recursos instrucionais. Vocês receberam várias orientações em relação ao registro dessas atividades, tá? Então, aqui um conjunto de perguntas interessantes, né, para você se colocar atento, né, para a questão de planejamento, de recursos, de situações usuais em sala de aula, tá? Tá? Aí tem um conjunto de perguntas interessantes, né, para serem utilizadas para a sua observação em sala de aula, para registro no seu diário de bordo. Da observação à participação, né? Então, é o natural que você vá entrando cada vez mais, vá participando cada vez mais. Então, tem aspectos aí de coparticipação discente, né, junto ao preceptor, em direção à regência, né? Formas de auxílio, reflexão e as finalidades aqui, por fim, né, nesse documento, finalidades do estágio de observação. Então, o objetivo é compreender o que é o estágio supervisionado, as normativas que regem, né, os objetivos. Tem a parte de observação, compreensão do funcionamento da escola, intencionalidade e planejamento, contato com a realidade no locus profissional, observação crítica e reflexiva sobre a prática de outra pessoa e também da sua própria prática. Observar aspectos éticos, conselhos que o preceptor dá, quantos conselhos aí valiosíssimos, né, o professor Benício já fez ao longo das nossas formações, vão anotando em conversas formais ou informais, preparem a entrevista de vocês para entrevistar aí o nosso jovem professor, né, tem 40 anos, só de sala de aula, né, muita experiência. Calúnias. Muito bem. Aqui, tá, em geral, são esses aspectos, tá, pessoal? Em relação a esse documento. Eu vou pegar aqui um outro documento que foi uma adaptação do material da Escola de Aplicação da UFPA, a Escola de Aplicação, nosso querido NPI, né? Agora se chama Escola de Aplicação. Então, como não poderia deixar de ser, uma escola muito bem estabelecida em vários aspectos, e a parte de estágio supervisionado bem estruturado, né? Eles montaram esse documento. O professor Benício fez algumas adaptações aqui para a escola Celso Malcher. Então, diz o que é a coordenação de estágio, o estágio curricular supervisionado, isso também vou colocar na pasta, tá, pessoal? E então, aqui o que nós conversamos, né, está bem estruturado, tem as normas do estágio, carga horária obrigatória, aqui uma quantificação bem razoável para os tipos de quantificação de carga horária para cada uma das atividades, explicitando aqui o que é regência, os compromissos do estagiário, vamos, né, já começar a falar sobre isso aí, em relação a assiduidade, frequência, pontualidade, usar a identificação, vestuário adequado, evitar desenvolver ação, isso também é muito importante, né? Orientá-los sobre o que não fazer.
procedimentos para encerramento do estágio, avaliação. Muito bem. Então, esse documento eu também vou colocar na nossa pasta. E ainda, em relação à parte de avaliação, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma aba. Esse documento aqui, nós já tivemos algum contato com ele por essa aba, que é a aba de linha do tempo. Aqui vai o meu plano, de curso, vai aula a aula, né? Nós já discutimos um pouquinho aqui, né? Então, já é um pouquinho mais detalhado, mas não é essa aba, esse documento que nós vamos ver agora, mas sim a questão de avaliação docente e avaliação discente, e em seguida encaminhar para avaliação de estágio supervisionado. Até onde eu sei, a Faculdade de Física ainda não tem essa normativa estabelecida, né? Até uma proposta nós ficamos de levar a eles essa normativa do estágio supervisionado em nível mais amplo. Mas o que eu fiz aqui, eu apresentei isso no meu plano de curso, a parte aqui de avaliação de disciplina, pelo ponto de vista do docente, como o docente deve ser avaliado. Aqui nós temos 3 colunas, e são 3 instituições, aqui da UDESC, da Estadual de Santa Catarina, UNB, Brasília, e a nossa UFPA. Tá? Eu vou pegar aqui, para a questão do tempo, direto ao UFPA. A nossa avaliação docente ela é bem completa, tá? E isso é interessante para vocês, para todos nós absolutamente, tá? E para vocês, enquanto professores, tá? Para mim, vocês são professores em formação. E aí, o que vocês são avaliados ou deveriam ser avaliados aula a aula e ao final do curso, né? A avaliação institucional na nossa instituição, cobra todos esses aspectos. São quantos aqui? 9 mais 4, 13, ainda tem mais, acho que são 13 pontos. Então, quando você está se apresentando lá, você vai ser avaliado em relação, como docente, né, ou como docente em formação, você vai ser avaliado em relação à assiduidade, ao cumprimento do horário, se foi disponível para atender e orientar, se interagiu com a turma com civilidade e respeito, se elaborou o plano de ensino conforme a ementa do projeto pedagógico de curso, se apresentou o plano de ensino, se executou a programação prevista, se demonstrou o domínio do conteúdo, se ensinou com linguagem clara e objetiva, se estimulou a participação dos alunos, se trabalhou o desenvolvimento de competências, se fez recapitulação dos assuntos que ministrou, se ensinou de forma problematizadora e contextualizada, se utilizou recursos pedagógicos que estimulam a atenção, se avaliou com critérios definidos de forma objetiva, se discutiu o resultado de cada procedimento de avaliação, se atribuiu notas que expressavam a aprendizagem discente e se orientou os estudantes para avaliarem o trabalho docente. Pouquinha coisa, né, pessoal? É muito simples, muito fácil ser professor, né? As coisas mais fáceis que existem. Mais fácil que isso é só conseguir ser uma unanimidade, né, para todas as turmas, todos os alunos. As brincadeiras à parte, pessoal, então, isso aqui é importante para ter essa leitura, essa consciência do que está em jogo enquanto docente, enquanto avaliação de um docente, né, do que nós temos que dar conta, usualmente, tá, no dia a dia do nosso fazer profissional. Como discente, o que nós temos aqui? O discente, ele é avaliado, aqui está mais ou menos um pelo outro, pegar aqui o da UFPA,
se ele participou da aula de maneira efetiva, se permaneceu na aula do início ao fim. Hoje em dia, né, tá uma beleza, né, com esse negócio de online. Se compreendeu os conteúdos ministrados, se cumpriu as tarefas solicitadas nas aulas, se utilizou a bibliografia indicada e se dedicou aos estudos fora do horário das aulas. Aqui ainda tem aqui pela UDESC a capacidade de leitura em língua portuguesa, em língua estrangeira, se buscou esclarecimentos e se teve a capacidade de manter um clima de respeito mútuo e ético. É importante porque isso é dos dois lados, né? Não pode ser um compromisso de um lado só. Posto isso, eu vou pegar aqui uma proposta de normativa de um outro curso, de uma outra instituição, tá? Mas eu achei aqui está muito organizado, aqui a parte das obrigações, o papel de cada um. E aqui vamos dar uma olhada nos anexos, a parte de identificação, itens a serem avaliados pelo preceptor da prática. Aqui sem muitas novidades. Assiduidade e pontualidade, apresentação pessoal, relações interpessoais, né, com os colegas, responsabilidade e senso crítico, comportamento ético profissional, iniciativa e interesse. Alguma coisa que a gente bate muito, né, pessoal? A questão da proatividade, né, do engajamento, de ter aquele olhar, né, ativo, buscando solução, se antecipando, né? Em relação às atividades desenvolvidas, pessoal, vamos ver aqui sobre atuação em procedimentos específicos da disciplina, conhecimento técnico-científico das atividades desenvolvidas, organização, utilização de métodos, normas e técnicas, registro das atividades desenvolvidas, tá? E... Ok. Isso aqui é da área da saúde, né? Mas serve muito bem aqui, quase tudo para a nossa finalidade. Então, o estagiário, avaliação do estágio supervisionado pelo estagiário. Atendeu suas expectativas com relação aos objetivos da sua atuação profissional? Possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no curso? Ofereceu embasamento teórico e prático suficiente para a realização das atividades? Permitiu conhecer a organização da unidade? Apresentou objetivos claros no plano de trabalho? Alcançou os objetivos? A carga horária foi suficiente? A organização do plano de trabalho contribuiu para a sua formação profissional? Ajudou a confirmar ou a repensar sua escolha profissional? Aqui, em relação à unidade que concedeu, né, em relação aos aspectos da escola, orientação do estágio. Aqui a proposta é para avaliar todo mundo, tá? Inclusive a própria instituição de origem, no nosso caso, avaliar nosso trabalho como orientador pela UFPA. E a parte de avaliação. Tomei conhecimento previamente sobre o plano de trabalho proposto pelo estágio, fui pontual, permaneci, adquiri conhecimento, estive sempre atento, estudei profundamente os casos, consultei a bibliografia, procurei o supervisor. Então, é muito legal você olhar para todos esses aspectos, né? Aí a questão de termos de compromisso. Bom, mas aqui a ficha de atividade prevista é um pouquinho diferente da nossa, mas em relação à questão de avaliação, de autoavaliação, são esses os aspectos, né? Aqui, para finalizar, a questão de diferenças em relação do estágio supervisionado para o residência pedagógica, como eu falei, então você tem compromissos mais amplos, como uma iniciativa com recursos, né, de governo federal, de buscar inovação, de traçar indicadores de desempenho bem
colocados, né? Ter métricas para aferir se, se as atividades estão rendendo o esperado ou não, né? Temos indicadores de desempenho, temos metas, né, a serem cobertas pelo nosso projeto, e temos diversas maneiras aqui de colocar. Isso aqui é um documento interessante ainda da primeira edição, mas ele é bem interessante que ele traz o indicador, a descrição e os resultados, né? Então, aqui algumas metas relativas à BNCC, a diversidade de metodologias, as ações formativas diversificadas, né? Então, são os eventos de socialização e divulgação dos resultados, são alguns diferenciais previstos, né, do PRP em relação ao estágio. Não o estágio seja isso, aquilo, outro, mas o PRP ele é previsto para puxar para cima, em todos os aspectos, tá? Para vocês, para nós, para a instituição, e que esses compromissos sejam inseridos na matriz curricular da instituição. Por falar nisso, né, como comentários quase que finais, eu tenho que me atualizar em relação ao projeto pedagógico da física, uma vez que os estágios supervisionados, como eram pensados, não sei o quanto mudou para essa nova versão que está em tramitação, mas os estágios 1, 2, 3, 4, eles são idênticos em termos de duração, de carga horária, são 102 horas para cada um, e o que diferencia o 1 para o 4 é que cada um deles tem um nível de ensino bem determinado, né? Sendo o estágio supervisionado 1 voltado para o fundamental maior, o estágio supervisionado, o 2 é referente ao primeiro ano do ensino médio, o 3 é referente ao segundo ano do ensino médio, e o 4 é o terceiro ano do ensino médio. Né? Sem dúvida, foi priorizada aquela visão que é importante ter prática como professor de toda a física básica. Esse é um formato, é uma maneira de enxergar as coisas, e o nosso papel é se adaptar à normativa da instituição, ao projeto pedagógico da instituição, né? O máximo que nós pudermos. Há outros arranjos possíveis, mas, por enquanto, é isso que temos e ficamos por aqui. Já deu o meu tempo aqui de apresentação. Diga lá, professor Benício. Eu estava preocupado com essa exigência, dada que as mudanças recentes da grade curricular não tem física no primeiro ano, não tem um professor de física lotado no primeiro ano das escolas mais. Não haverá a partir do próximo ano. Então, deixa eu me corrigir. Não haverá física no formato que conhecemos hoje. Mas eu, professor de física, posso estar lá lotado, dando a ciências naturais, cujo conteúdo, no primeiro ano, se aproxima muito com química e biologia do que temos hoje. É só uma pequena contribuição perto do que o senhor falou, mas tem um mar aí para pensar e ver como fica a situação do aluno nesse momento de estágio. Como é que fica? Como é que se resolve isso aí, né? Não tenho algo claro a dizer nesse sentido. O que eu me comprometo é de contactar com a professora Silvana, ela está à frente dessa reformulação, para ver o quanto mudou. Eu sei que o projeto pedagógico da física está mudando muito,
tá? E é algo não opcional para as instituições formadoras, né? É algo não opcional. Nós estamos diante de mudanças profundas na estruturação da nossa educação, em todos os níveis, e principalmente a educação básica, de maneira que não tem como as licenciaturas ficarem mudando ali no compasso de uma transformação quase estática. Tá? Não vai dar pé, não vai dar pé. E o que nós temos que fazer, e temos a oportunidade para fazer, é ver o seguinte: olha, nós temos alguma experiência em relação à formação por projetos. Tá? E vocês, meus caros, vocês precisam entrar nisso. Tá? Então, é mais ou menos o seguinte: aquele professor que fala assim, olha, eu só sei nadar, nado crawl. Filho, vai ficar difícil para ti, porque ali onde você vai poder, e só com esse nado vai ficar, as oportunidades vão ficar cada vez mais reduzidas. Você vai ter que ir para o medley, né? Vai ter que dominar costa, peito, borboleta, para poder ter vez. Adaptando aqui a situação, meu amigo, eu sei trabalhar com projeto integrador. Eu sei trabalhar com projeto integrador. Eu sei trabalhar com projeto de vida. Meu amigo, não vai faltar carga horária para você. Ponto. Entendeu? Mas nós temos que sair muito da nossa zona de conforto. Muito. E temos uma oportunidade de ouro, que é colocar isso para rodar durante essa formação aí do residência pedagógica, tá? Nós estamos aí no meio do percurso, ainda dá tempo de ter uma vivência e um aprofundamento em vários aspectos. O professor Benício já disponibilizou os livros em formato digital, tá? Vamos nos organizar para fazer leituras bem focadas, né, com compromisso de se apropriar e de aplicar. Ok, pessoal? Quais são as perguntas aí que sobraram para o final? Lembrem que o professor está falando de estágio, residência, foram muitas questões levantadas esses dias e ele prometeu que hoje falaria apenas disso. Diga lá, prezado Francisco. Boa noite a todos. Professor, estou vendo que você está comentando sobre estágio, né? Sobre a forma de trabalho. E aí eu vi uma dúvida. Quem ficou com estágio 1 e 2, né? No estágio 1 e 2 que você colocou, eles vão dar andamento no mesmo formulário, no mesmo processo do 3 e 4? Vão ser tudo idênticos? Eu falo assim, não falo das turmas, eu falo assim, o processo, a mecânica, os formulários, entendeu? Tá. A estrutura avaliativa é a mesma, tá, Francisco? E o que altera na presente configuração, o estágio 1 para o estágio 2, são os temas de estudo, tá? Então, para o 2, você vai pegar ali alguma coisa pela termodinâmica, por fluidos, né? Vou falar, isso Entendi, vai mudar entendi. muito. Por enquanto é isso. 3, ali a parte de ótica, talvez. 4, eletromagnetismo e física moderna, tá? Vai mudar, são Só os os objetos temas. de estudo, tá? Os temas, Entendi. Essa que é a minha dúvida. Tá bom. tá? E, professor, a gente agora no final da disciplina de física complementar
A professora Silvana, ela mandou que a gente desenvolvesse o projeto integrador, um dos projetos integradores, dentro daquilo que já estava proposto nos livros didáticos que já foram lançados, simulando que a gente estava fazendo a aplicação deles. Eu não sei se a gente pode utilizar eles para explorar dentro do residência pedagógica. Olha, Dani, como a gente costuma dizer, né, brincar com a turma dos professores, né, aí é unir a fome com a vontade de comer, né? Então, você já está tendo contato, né? E vamos fazer uns recortes para levar isso para explorar propriamente no ambiente. Facilita, mas facilita de uma maneira positiva, realmente, né? Isso. Então tá. Eu acho que na próxima quarta-feira a gente já tem alguma coisa que dá para explorar aí. O senhor vai colocar prazo? Sim, vamos colocar prazo, sim, tá? Porque a nossa. Vamos lá, para a semana que vem, nós vamos manter uma atividade formativa e uma atividade de planejamento e aplicação. Então, como a quarta, creio eu que a professora Cláudia já está preparada para isso, fica a quarta-feira com a professora Cláudia e a sexta-feira para rodar essas propostas, tá? Tá bom, tá bom. Tem mais? A Regina levantou a mão. Oi, professor. Olá, Regina, tudo bom? Tudo bom? Então, professor, nós lá do EAD, tá? Nós começamos a fazer o estágio 1 e 2, tá? O nono ano e o primeiro ano. Mas nós não tivemos essa informação, entendeu? Essa orientação que agora, por exemplo, eu estou tendo a oportunidade de ter aqui no nosso projeto. Entendeu? Tanto que a nossa turma ficou perdida em relação a muita coisa. Até hoje o pessoal ainda não fez os relatórios, porque totalmente assim ficou no ar, entendeu? O nosso estágio. E agora, muita coisa, agora eu estou entendendo, né? Agora que como eu estou participando do projeto, né? Eu estou entendendo como é que funciona, tá? Uma das coisas que a gente ficou mais em dúvida em relação ao estágio foi a questão da carga horária, tá? Se era hora-aula, se era a carga horária da disciplina, entendeu? E também em relação a presencial ou não. Porque o nosso coordenador ele disse que a gente, como nós ainda estamos, né, no período da pandemia, as aulas estão acontecendo online, estão acontecendo através de WhatsApp, quer dizer, são vários aí meios, né, que estão sendo usados por aula. E agora, no final, né, a nossa professora, né, disse que tem que ser aula presencial. Aí já o coordenador diz que não, que tem que ser, entendeu? A gente não pode, né, que foi orientado pela própria universidade, para a gente, que não tinha condição da gente cumprir as 102 horas, entendeu? Em sala de aula, até porque não teve mesmo. Nós começamos a fazer o nosso estágio em maio, entendeu? Lá pelos meados de 6 de maio, mais ou menos. Então, não tinha como a gente cumprir 102 horas de estágio, entendeu? Sim. E agora sim eu estou compreendendo como é que funciona tudinho, está sendo orientado, mas realmente nós ficamos perdidos em relação a essa questão de carga horária, tá? Na pandemia a gente ia cumprir essas 102 horas, entendeu? No nono ano, por exemplo, entendeu? Que é a disciplina, né? Ciências física e biológica, né? São 3 disciplinas em uma só, tá? Sendo que as informações que eu peguei nas escolas que eu passei, eu pesquisei em várias escolas, né? Isso eu já sabia, né? Que a parte da física, né? No contexto do CFB,
geralmente eles dão só lá para o final do ano, entendeu? No primeiro semestre é mais a parte de química, mesmo porque eu acho que ainda não está, eles não estão ainda trabalhando dentro da BNCC, entendeu? Até porque a SEDUC não tem uma nova matriz ainda, entendeu? E aí, isso aí, várias vezes eu falei com a professora em relação a isso, entendeu? Eu tive sorte que eu peguei uma turma, entendeu? Que estava dando a parte de física, a professora foi muito compreensiva, tá? Eu acompanhei ela pelo WhatsApp, entendeu? Mas, infelizmente, teve colegas lá que não teve a mesma sorte que eu, entendeu? É isso. Mas eu tô bem como se diz, feliz, né, por estar recebendo essa orientação aqui, que para mim vai ser assim de uma grande, sabe, uma grande valia em relação a nossos estágios. Tá bom, professor? É isso. Regina, obrigado, tá? E em breve, né, saindo aí o nosso canal no YouTube, né, dona Dani? Aí a gente coloca essa formação de hoje lá. Cadê a Dani? Já saiu? Caiu? Tá, um outro ponto, Regina, nesse gancho, é assim, o que eu aconselho, por exemplo, essa situação, né, que no fundamental, que tem esse acordo informal, que começa com biologia, meia química, depois vai a física. O conselho é se juntar com o pessoal da química, com licenciandos da química, para já interagir, buscar alguma coisa, algum formato de atividade, algum entendimento ali que vá caminhando para algo que atenda tanto a química quanto a física em termos de formação, né? Algo que seja interessante para os alunos e para vocês. Ou seja, começar uma prática intencionando a interdisciplinaridade pela necessidade, realmente. Não vai ter carga horária para todo mundo, tá? Se o cidadão não souber se virar minimamente ali com os outros campos de saber, vai ficar complicado para muita gente. Então, tem a questão de trabalhar na forma de projetos integradores, mas também de procurando interfaces, né, principalmente com a química, né? A grande parte da química, a interação não é distante, né? Então, fica aí um conselho para levar lá para a turma. Tá? E Ok, professor, obrigado. essa atividade de hoje eu posto na, na nossa, no nosso ambiente virtual, e que eu vou ter que, já que mudar de conta, porque o drive do LITF, ele é reduzido. O meu drive institucional, como docente da UFPA, ele é muito maior. Eu vou ver como é que eu faço a migração do LITF para a conta institucional, tá? E depois, para um futuro breve, espero eu, muita coisa do que a gente faz aqui no PRP, a ideia é colocar na rede mesmo, tá? Via YouTube, tá? Vai que tem mais pessoas que tenham interesse, né? Sirva para outras pessoas. Coloca esse conhecimento aí à disposição. Oi, Regina. Só estou desativando aqui, professor, mãozinha. Tá, ok. Ok, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, só a Madeline dando boa noite. Ela disse sim aqui para alguma coisa, já não me lembro mais. Mais alguma pergunta, pessoal, com questionamento? A internet do pessoal foi caindo pelo caminho. Madeline, tudo bem por aí?
Tudo bem, professor. Yara retornando. Yara, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Que bom. Eu tive uma Tá, semana meio difícil hoje. Essa semana que eu troquei de celular, eu não consegui fazer aquilo que o senhor pediu. Apagou todas as mensagens ontem quando eu comprei esse novo. não migraste do velho para o novo. É, Não consegui. Eu tentei passar, eu, inclusive perdi até os documentos do estágio que o professor Benício já tinha me mandado. Não consegui, não sei por que não fez o backup, essas coisas. por isso que eu só faço isso na loja. Alguém faz para mim que, se eu fizer, vai dar tudo errado. É uma garantia, sem chance de erro. Quer dizer, Meu o erro filho no caso é você. Marlon faz essas paradas pra mim. Ele é cercado por hacker, né? Essa moçadazinha saca demais de tudo que a gente precisa. A Dani voltou. Muito bem. Mais Caiu, alguma coisa professor. hoje? Estou no percurso, Eita, Dani. mas tá bom. Tá indo, tá indo. Uma hora desganda. Tá bom. Tá certo, pessoal. Podemos encerrar por hoje o nosso encontro? Depois que o pessoal sair, quero falar com o senhor, professor. Tudo bem. Fica, Tá? fica aí que eu vou te dar mais trabalho. Essa nova, né? Tá, pessoal? Então, muito boa noite a todos. Professor, só rapidinho aí. Dá para o Ou senhor não? enviar para a minha pasta de novo do PRP, porque eu fiz uma limpeza no meu computador e apagou tudo. Eu não consegui salvar, tá? Tá, sim. Tá, olha, foi uma observação importante. Vamos lá, ver o que nós já temos aqui. Pasta PRP 2020, equipe 2020, nucleofísica, materiais de normativa para o estágio. Nós temos aqui as resoluções, as leis, a parte mais de regulamentação, né? Aqui as resoluções aqui do Conselho Nacional de Educação, manual de estágio da UFPA, regulamento de graduação, alguns endereços eletrônicos aqui que podem ser úteis, mas por que está vazio? Tá, esse aqui eu vou dar uma ajeitada. E a parte de estágio, modelo de relatório de estágio, tá? O modelo ali de tabela, a proposta de avaliação de estágio, instrumento de registro, aqui algumas orientações da própria FACFIS, mas eu já comentei. Então, em linhas gerais, está aqui o que vocês precisam, tá, pessoal? Então, tá no Drive, tá, Regina? Não precisa, não está não mandei por Zap, não, tá na nuvem Tá do bom, Google, professor, obrigada. tá? Muito bem. Boa noite, então. Boa noite a todos. Boa noite a todos, um abraço. Boa noite, Boa bom noite. final de Tchau, semana para tchau, todo mundo. pessoal. Tchau.